Boa noite, a graça e a paz aos meus amados irmãos. Vamos orar juntos? Antes eu gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo que está em Mateus, capítulo 21, versos 21 e 22. Diz assim: Jesus respondeu: Eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A Tânia Zocolan agradece a Deus por cuidar de mães que sempre intercedem por seus filhos, por nossos irmãos e irmãs em Cristo, que Deus tem cuidado neste período de pandemia. O Hércules Alcântara: agradeço por mais um ano de vida da minha irmã Eleni, que mora na Bahia, e do meu primo Sidney, de Minas Gerais, e do meu sobrinho Eduardo Alcântara Corradini. E continuemos orando pela saúde dos irmãos Joel e Mário, do Conjunto ABC. Léo Pimentel: eu agradeço a Deus pela vida, pela saúde de todos da minha casa e peço pelo Brasil, pelas famílias entristecidas pelas perdas e peço também por uma porta de emprego. A Josélia Sátiro: o meu pedido de oração é para agradecer ao Senhor Jesus pelo privilégio de acordar todos os dias ao lado dos meus filhos, o Fernando e o Cauã. Deus abençoe. Eu peço oração por uma porta de emprego para o Elis, é meu sobrinho e mora comigo. A Gorete Fernandes Santos: que Deus abençoe o novo plano da Lucilene. Sônia Curtinites: além de agradecerem a Deus por tudo,
pois não somos nada sem as suas bênçãos. Nesse dia denominado Dia das Mães, pedimos a proteção divina por todas elas. Continuamos pedindo oração por Dona Jurema e seu esposo Ernesto, que ainda continuam hospitalizados. Ivani Bordim, agradeço a Deus, pois minha família e eu estamos bem. Peço que Deus visite em sua misericórdia os enfermos em geral. Peço pela minha irmã Lucy, pela Inácia, que Deus as visite com saúde. Peço pelo meu sobrinho Osmar, que será submetido a uma cirurgia, que Deus o abençoe e dirige os médicos. Amém. Diz o Senhor, clama a mim, e é o que devemos fazer. Keila Zocolan, peço oração por Márcia, mãe de uma amiga. Ela está com Covid e foi entubada no dia 7 de maio. Louvo a Deus pela vida de minha mãe, que tem sido o meu maior exemplo de vida cristã. E agradeço ao Pai pelo privilégio de ser mãe, e a Ele peço sabedoria para amar e aconselhar meus filhos. Convido você a fechar os seus olhos e vamos orar por esses pedidos e também por aqueles que você, por alguma razão, não pôde enviar, mas que precisa de uma intervenção do Senhor na sua vida, ou que o coração está feliz, jubiloso, quer agradecer. Esse é o momento. Feche os seus olhos e vamos orar juntos. Senhor Deus, nosso Pai, louvado, engrandecido é o teu santo nome. Poderoso e trino Deus, nós te glorificamos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem provido, o Senhor tem dado saúde, o Senhor tem dado direção. Louvamos, Pai, por todas as bênçãos que recebemos todos os dias, principalmente o dom da vida. Ao abrirmos os nossos olhos, louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom e tem cuidado, Senhor, nos dado vida e saúde. Nós queremos apresentar ao Senhor esses pedidos nessa noite. O pedido da Tânia, Senhor, pela vida das mães, aquelas que intercedem por seus filhos, o privilégio que é, Senhor, depositar a vida dos nossos filhos no teu altar e com alegria, Senhor, termos as nossas orações respondidas, porque o Senhor é bom, conhece o coração das mães, tem cuidado dos filhos e tudo mais o que acontece à nossa volta, nós sabemos, Senhor, que está sobre o teu controle, sobre a tua direção e que nós louvamos o teu santo nome, pois acima de tudo o Senhor é Deus. Nós pedimos que o Senhor abençoe a vida da Josélia Sátiro. Ela agradece, Senhor, pela vida dos seus filhos, pelo privilégio de estar com eles, acordar e estar com eles todas as manhãs. Pede também uma porta de emprego para o seu sobrinho Welles, que o Senhor possa abrir essa porta, Senhor. Pelo pedido da nossa irmã Gorete, Pai, ela pede por esse negócio que a sua irmã está fazendo, Senhor, trabalhando, que o Senhor possa derramar as suas bênçãos, Senhor, no projeto da Lucilene. Eu quero também te pedir, Senhor, pela vida da nossa irmã Ivani. Ela está grata, Senhor, porque todos da sua família estão bem. Pede oração pela sua irmã Lucy, pede pela Inácia, pede pelo teu sobrinho, seu sobrinho que vai se submeter a uma cirurgia, que o Senhor possa abençoar, Senhor, os médicos e dar todo o conforto ao sobrinho da irmã Ivani. Que o Senhor também possa olhar, Senhor, para os pedidos dos nossos irmãos, a irmã Sônia e o José Cutinites, que agradecem, pedem pela vida de todas as mães, Senhor, e também colocam a vida dos seus vizinhos ali, que o Senhor continue abençoando, Senhor, porque continuam hospitalizados. Senhor Deus, o pedido da Leia, ela pede pelo nosso país, ela pede que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, e nós sabemos esse momento difícil que atravessa o nosso país. Nós pedimos que o Senhor possa estar colocando suas mãos de poder e abençoadoras, Senhor. Que ela também possa ter das tuas mãos, Senhor, a graça de ter uma porta de emprego aberta também para si. Senhor, o pedido do Hércules também, que o Senhor possa estar visitando ali, Senhor, o seu sobrinho, que está completando mais um ano de vida, o seu primo lá em Minas, abençoa, Senhor, com saúde, e que o Senhor continue também visitando os irmãos lá do coro ABC, o irmão Joel e o irmão Mário. Ele também pede por a sua irmã de criação, Eleni, lá da Bahia, que o Senhor possa abençoar a vida dela, Senhor. Que o Senhor também possa ouvir o pedido da Keila Zocolan, Senhor.
Ela agradece pela vida da sua mãe, porque tem a nossa querida irmã Rosa, Senhor, como referencial de vida cristã, e nós cremos não é só na vida da Keila, mas de todos nós que temos o privilégio de conhecer a querida irmã Rosa Zocolan. Abençoe a vida da nossa irmã, dá a ela saúde juntamente com seus familiares, lá onde estão tão distantes, e que o Senhor também possa abençoar a vida da Keila, dando a ela sabedoria como mãe no cuidado dos seus filhos. E também por essa amiga que ela pede, Senhor, que está com Covid desde o dia 7 de maio, que o Senhor possa colocar as tuas mãos de poder e possa abençoar. Senhor, e tantos outros pedidos que nós temos para apresentar, Senhor. Nós sabemos que muitas pessoas nesse momento estão atravessando, Senhor, o período de luto, com muita dor. Outros que já estão hospitalizados, estão entubados, a ansiedade entre os familiares é muito grande. Que o Senhor possa estender tuas mãos poderosas, Senhor. Teu Santo Espírito Consolador possa animar os corações, Senhor, e que toda certeza que nós possamos ter é de que, acima de tudo, o Senhor sabe de todas as coisas e tem o controle de todas as coisas. Que possamos continuar obedientes, confiantes, crendo que o Senhor fará o melhor, Senhor, por nossas vidas. Louvamos o teu santo nome. Peço que o Senhor abençoe a vida de todas as mães nesse domingo que é dedicado, Senhor, para uma homenagem a elas. Que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos sobre a vida de cada mãe, Senhor, abençoando os seus filhos e estando todos na tua presença, Senhor Jesus, com o coração alegre, certos de que o Senhor tem atendido as orações e tem cuidado de todos. Muito obrigado, fica conosco, essa é a nossa oração, nós oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Um grande abraço e feliz Dia das Mães para as mães. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo.
as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Graça e paz, irmãos da IBVA. Hoje a saudação especial é para as mamães. Espero que vocês, mamães da IBVA, tenham passado um ótimo dia. Quero aqui trazer uma poesia para as irmãs da Norma Penido que se chama Alegria de Ser Mãe. Lá vem o meu filho. Oh, quanta alegria! É ver na sua vida, dia após dia, o meu sonho de criança realizado. Ah, eu deixava tudo de lado, tomava nos meus braços meu boneco de pano e passava horas e horas sussurrando a mais linda canção de ninar. Dorme, neném, mamãe tem o que fazer, tem roupa para lavar, tem costura para cozer. Lá vem o meu filho, oh quanta alegria! É ver o futuro do meu ventre gerado um filho, oh quanta alegria! Aquele que em oculto foi contemplado, pois sem que soubesse da sua existência, o Senhor, na sua grandeza e onisciência, escreveu cada um dos seus dias, meu filho querido. Lá vem o meu filho, oh quanta alegria! E o que mais ao Senhor eu pediria? Ele me deu um filho, oh que grande ventura! Oh quanta alegria! E como Ana, no seu gesto de doçura e de grandioso amor, ao Senhor, meu filho, eu entreguei. Filho, filho, filho meu, tu não és meu, és do meu Senhor, mas em todo lugar em que Ele te enviar, nunca te esqueças deste meu amor. Lá vem o meu filho, ó quanta alegria! Deus abençoe a cada mamãe da Igreja Batista IBVA. O ano que vem, presencial, em nome de Jesus. Todas as bênçãos provém de Deus.
Hoje, Dia das Mães, eu não poderia deixar de tratar deste assunto. E eu resolvi falar sobre as mães da Bíblia, aprendendo com as mães da Bíblia. Muitas mães da Bíblia podem servir de exemplo, de inspiração para as mães dos nossos dias. E eu vou apresentar 5 exemplos de mães bíblicas que muito podem ajudar as mães contemporâneas. E a primeira mãe que eu quero apresentar a você é Eva. E eu quero dizer o seguinte: seja ensinável como Eva. Normalmente a gente se lembra da Eva no episódio do Jardim do Éden, quando ela desobedeceu à ordem de Deus, e aí o pecado entrou no mundo através de Eva e do seu marido. Mas a gente se esquece que Eva foi a primeira mãe da história, a mãe de todos os seres humanos. O nome Eva significa vida. E como mãe, provavelmente Eva deve ter se atrapalhado muito para cuidar dos seus filhos. Diferentemente de nós, Eva não teve mãe que lhe ajudasse. Eva era literalmente uma marinheira de primeira viagem. Então, ela não tinha uma mãe para lhe explicar como é que eu posso trocar uma fralda, como é que eu faço a papinha, como é que eu dou banho no nenê. Então, Eva não tinha com quem conversar sobre os assuntos da maternidade. Não deve ter sido fácil para ela, mas certamente ela pôde contar com a ajuda e a orientação de Deus. Deus é o autor de toda a vida e certamente Deus, naquelas conversas que tinha anteriormente com o casal no jardim, deve ter dado muitas dicas para Eva como mãe. A Bíblia faz referência a pelo menos 3 filhos de Eva: Caim, Abel e Sete. E apesar de todo o sofrimento que as mães sentem por causa das escolhas erradas dos seus filhos, lembrem-se que ali com Eva aconteceu o primeiro fratricídio. Caim matou seu irmão Abel. Mas quando Eva teve o seu terceiro filho, o Sete, ela disse: Deus me concedeu outro filho para ocupar o lugar de Abel, a quem Caim matou. Então, Eva mesmo assim reconheceu que este outro filho fora dado por Deus e certamente o recebeu com muita alegria. Ela demonstrou aqui um profundo respeito em obedecer a Deus na tarefa de trazer ao mundo um filho. A maternidade é um tema importante que gera, inclusive, muitas discussões na sociedade. Contudo, sempre nós encontramos na Bíblia as respostas de Deus para muitas dúvidas que a vida coloca diante de nós. E em relação à maternidade não é diferente. Deus deseja orientar e auxiliar as mamães nas suas crises diárias, em seus questionamentos, nas suas hesitações, para que possam vencer as dificuldades pela fé em Jesus Cristo. Então, Eva foi uma mulher ensinável.
Tudo para ela era novo. E ela aprendeu. As mães precisam ser ensináveis. As mães não nascem prontas. E mesmo mães que têm muitos filhos, sabem que os filhos são diferentes. E elas precisam aprender. A Bíblia não ensina a trocar fralda. A Bíblia não ensina a dar banho no nenê. Mas ela ensina muitos valores. Ela dá muitas dicas, muitas orientações de como a mãe pode enfrentar, inclusive os momentos difíceis. Pense quando Caim matou Abel, qual foi o sentimento de Eva? Mas ela conseguiu superar tudo aquilo através da comunhão que ela teve com Deus. Seja qual for o tipo de mãe, de muitos ou de poucos filhos, de um filho único, de um filho adotivo, de uma mãe de primeira viagem, ou uma mãe de coração, todas precisam aprender com Deus como ser mães melhores. Então, na raça, Eva aprendeu. Ela foi uma mulher ensinável. Nós vivemos tempos difíceis. A mãe que me criou, a minha mamãe, hoje ela teria que agir de outra forma. Hoje os tempos mudaram. A relação entre pais e filhos ficou muito mais complicada, mas esteja certa. Deus pode orientar, Deus pode ajudá-la como mãe. Aprenda, busque a Deus, busque pessoas experientes. Há muita gente que pode lhe ajudar. Seja ensinável, aprenda, seja flexível. Esta foi Eva. A segunda mãe que eu gostaria de apresentar é Sara. E eu lhe digo, seja paciente como Sara. Com Sara a gente aprende a paciência. Sara foi a esposa do grande patriarca Abraão. E ela recebeu a promessa de que seria a mãe de muitas nações. Porém, ela precisou exercer sua fé, pois ela era estéril, ela não podia ter filhos. E gerou um único filho, com a idade de 90 anos. Sara soube esperar o tempo do Senhor e foi leal ao seu marido e ao Senhor e criou o seu filho Isaque com retidão. Sara foi uma mulher que superou as adversidades, confiando que Deus era fiel às suas promessas. Embora sendo estéril, creu que Deus poderia fazer dela a mãe de nações. Agora, como qualquer mãe, Sara enfrentou as suas adversidades. Ela não foi uma mulher perfeita, como qualquer mãe. Nós lemos que, num dado momento na sua vida, ela ficou ansiosa e tomou a atitude precipitada, recorrendo à sua serva Agar para ter filhos através dela. Na cultura daquele tempo, você deve se lembrar disso, a esterilidade feminina era considerada uma grande desgraça na família. E assim, vendo que os anos passavam e as chances de poder gerar filhos se definhava, Sara tentou dar um jeitinho na situação. No entanto, apesar deste deslize, Sara creu que o soberano Deus tem poder para fazer grandes milagres. Deus prometeu
e cumpriu. E finalmente, depois de uma amarga experiência, Sara reconheceu que somente o Senhor poderia conceder-lhe a felicidade de gerar um filho naquela idade. Quanto tempo Sara esperou pelo seu filho? E quando ela teve o Isaque, Sara disse: Deus me fez rir, e todos os que souberam disso vão rir comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? E a verdade é que dei um filho a Abraão, já em plena velhice. Ela esperou bastante. E você, como mãe, às vezes tem algumas expectativas. Certamente você não será mãe aos 90 anos, mas você tem expectativas em relação aos seus filhos. Às vezes o seu filho tem um coração duro, às vezes ele não muda, às vezes seu filho lhe causa sofrimento, lhe causa tristeza, lhe causa desânimo. Não desanime. Seja persistente, resiliente, seja paciente, como Sara. Espere em Deus. Busque em Deus em oração, coloque seus filhos em oração. E ainda que no dia seguinte ele continue do mesmo jeito, espere, seja paciente. Sara nos dá esta lição. Uma outra mãe que eu quero apresentar a você é Joquebede. Tenha a fé de Joquebede. Você está lembrado de Joquebede? Ela foi a mãe do grande líder de Israel, Moisés. Ela foi mãe num período muito difícil para os judeus. Na época, o povo de Deus era escravo do faraó no Egito. E a história nos diz que, apesar da tirania e da opressão sofridas, Israel crescia em número e em força. E o rei do Egito tentou controlar o crescimento de Israel, fazendo um decreto. Todos os bebês meninos que nascessem às hebreias deveriam ser lançados no rio Nilo. E aí Joquebede deu à luz a Moisés, um menino bonito. Ela o manteve escondido dentro de casa durante 3 meses. Mas aí nós lemos em Êxodo 2:3, como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino, o Moisés, e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. Sabe, irmãos, onde é que está a fé de Joquebede? Ela arriscou. Ela sabia que, se não desse certo, a família toda iria penar, talvez morrer. Mas ela arriscou, crendo que Deus poderia lhe dar sucesso naquela empreitada. Uma outra coisa que eu aprendo aqui com a Joquebede é que a fé, ela é criativa. Quando nós confiamos em Deus, na sua palavra, Ele nos dá ideias. Ele nos faz compreender muitas coisas que para os outros podem parecer malucas. Quantas mães naquele tempo perderam seus filhos, mas Moisés foi salvo, graças à iluminação que Deus colocou na mente de Joquebede, e ela pôde, então, ter aquela criatividade para usar aquela estratégia, e com isso salvou ao seu filho. Essa atitude poderia ter custado a vida da família, mas Deus os guardou, e
conduziu o cesto nas águas, e Miriam, que era a irmã de Moisés, de longe ficou observando. O pequeno embrulho foi encontrado logo pela filha do faraó, que lhe adotou e pagou a própria Joquebede para criá-lo até uma certa idade. Apesar da hostilidade e grande maldade dos poderosos deste mundo, Deus conduz o curso da história. Ele tem total controle e sustenta a vida daqueles que confiam nele. Joquebede teve fé e coragem. Não temeu a hostilidade do faraó em relação ao seu decreto. Confiou primeiramente no seu Deus, Rei dos Reis. Cuidou do seu bebê e, quando já não era possível mantê-lo escondido, colocou nas águas, sob o cuidado do Senhor da vida. Mães precisam confiar na proteção e no zelo de Deus pela vida dos seus filhos, entregando-os diariamente ao seu soberano cuidado. Deus cuida e guia de seus filhos, segurando nas suas fortes mãos. Confie no cuidado e na bondade de Deus para a vida dos seus filhos. Às vezes, as mães ficam preocupadas. Eu sei de pessoas, eu já ouvi pessoas dizendo: não quero ter filhos porque esse mundo está muito ruim. E quantos pais preocupados, são os problemas das drogas, é a violência, é a moralidade, este mundo com uma moral tão deturpada. E muitos pais têm medo, vivem preocupados, os filhos saem. Eu sei que é isso. Quando o filho sai e demora para chegar em casa, você acorda e vê que o quarto dele está vazio. Mas Joquebede nos ensina a confiar. E também ele pode nos dar sabedoria, nos dar iluminação, pode nos dar criatividade de como lidar com os nossos filhos em tempos de mídias sociais que fazem a cabeça dos nossos queridos. Aprenda com Joquebede a ter fé. Peça direção de Deus. Peça a Deus: Senhor, me mostre como lidar com a minha filha, como lidar com o meu filho, como lidar. Confie que Ele vai fazer com você o que fez com Joquebede. A quarta mãe que eu quero lhe apresentar. Tenha a constância de Ana. Ana é a quarta mãe. Você se lembra de Ana? Ana foi a mãe de Samuel, o grande líder de Israel. Ana é um dos grandes exemplos de fé e de oração na Bíblia. A atitude dessa mulher demonstrou uma fé genuína no amor e no poder de Deus. Contudo, ter fé em Deus não nos isenta de ter problemas e aflições. Guarde isso. Não pense porque você é uma mãe crente, piedosa, fiel, que você vai estar livre de todas as dificuldades. Confiar em Deus será determinante na maneira como lidamos com as nossas dificuldades diárias. A história de Ana nos mostra que ela era uma mulher temente a Deus. Mas mesmo assim, a sua vida não foi fácil. Ana sonhava em ter filhos, mas ela também era estéril. E você se lembra que naquele tempo, eu já disse falando da Sara, naquele tempo a esterilidade feminina era considerada um castigo, uma desonra para a mulher. E além dessa decepção, Ana era constantemente humilhada pela sua rival, Penina, que tinha muitos filhos.
Contudo, Ana teve uma atitude diferente em relação a esta dificuldade. Ela orava fervorosamente, ela clamou ao Senhor por um milagre na sua vida. Ano após ano, Ana ia com o marido ao santuário em Siló e pedia que Deus lhe concedesse um filho. Nós lemos a sua oração em 1 Samuel 1,11. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti. E nós já conhecemos o final da história. Ela alcançou o favor de Deus, deu à luz a Samuel, este grande juiz, este grande sacerdote lá de Israel. E Ana ainda teve outros filhos. O desprezo e a humilhação que Penina lhe impunha podem tornar as mães amarguradas ou ainda mais motivadas à oração. Ana poderia ser uma mulher amargurada, mas ela seguiu o caminho da oração. Com a história dessa mãe, nós podemos aprender a riqueza de ser constantes e entregar tudo nas mãos de Deus. Sejam afrontas, sejam tristezas, sonhos ou gratidão, é importante deixar tudo diante do Senhor. Ana não retrucou as ofensas, nem tentou driblar o problema à sua maneira, como fez Sara, mas recorreu ao único que tem poder para fazer tudo soberanamente. Quando triste, ela orou ao Senhor e humildemente lhe fez o pedido. E ao receber o filho esperado, Ana adorou e agradeceu a Deus. Fez e cumpriu seu voto, dedicando o pequeno Samuel a Deus. Não deixe de orar pelos seus filhos. Ore. Não deixe de pedir por eles. Coloque sempre o nome deles. Não importa como... Seu filho pode ser ateu, pode ser incrédulo. Pode estar lidando com dificuldades, desgostos. Pode ser uma pessoa rebelde. Ore pelos seus filhos, como Ana. E aguarde a resposta do Senhor. Que você também não se canse de fazer o bem, mesmo passando por lutas, não desanime. E a última mãe que eu quero lhe apresentar aqui nessa palavra não poderia ser outra senão Maria. Tenha a submissão de Maria. Disse então Maria, diz Lucas 1,38, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que cena bonita quando o anjo aparece para Maria e diz que ela daria a luz ao Salvador do mundo. Que notícia impactante. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Maria foi, sem dúvida, a mãe mais importante de toda a Bíblia. Foi uma mãe elogiável, não porque tivesse algum mérito em si, mas não porque ela fosse melhor que outras mães, mas ela foi a mãe mais importante da Bíblia, por causa da importância do seu filho, o Senhor Jesus. Se considerarmos
o privilégio tal que ela teve em ser escolhida para participar da vinda do Salvador ao mundo, nós podemos concluir que Maria foi a mãe mais relevante de toda a história. Que graça maravilhosa poder carregar no ventre o Salvador do mundo e depois carregá-lo nos braços. Maria pegou aquela criança, cuidou dela com muito amor e ficava olhando: o que será deste meu filho? Nós, os evangélicos, os cristãos, não adoramos Maria, mas nós reconhecemos que Maria foi uma mulher abençoada, porque ela se submeteu, ela se disponibilizou para o cumprimento da vontade de Deus. Que felicidade para essa mãe. Mesmo assim, isso não a isentou de sofrer algumas dificuldades. Maria era uma jovem comum no seu tempo, ela virgem, noiva de José, mas que por ter aceitado pela fé este grande desafio, ela poderia pôr em risco toda a sua vida e inclusive o seu futuro casamento. O próprio José, lembra-se, quando ele soube que Maria estava grávida, quase que a abandonou. Só não fez por ter sido avisado pelo anjo do Senhor. Maria aceitou a graça de abraçar a Jesus Cristo, apesar das possíveis retaliações familiares e da provável crise no relacionamento com José. Maria se submeteu ao Senhor. A fé de Maria em Deus e nas suas promessas era o seu compromisso número 1. A sua firme confiança na chegada do Messias fez com que ela colocasse todo o resto em segundo plano. A família, os sonhos, o relacionamento e a sua reputação. Sabe, essa deve ser a nossa prioridade, a nossa ordem de valores. Primeiro, Deus e a sua vontade. O restante vai ficando abaixo. Maria colocou Deus acima de todas as circunstâncias pela qual ela teria que passar. Maria considerou tudo secundário perante a possibilidade de servir na chegada de Jesus ao mundo. Viver a maternidade é um grande desafio para toda mulher, em qualquer idade, qualquer lugar, qualquer estágio da vida. Além disso, é também um enorme privilégio poder participar da geração de outra vida, zelando pela chegada de outro ser humano na Terra. Poder abrigar o desenvolvimento de um ser tão pequenino e amado por Deus é uma dádiva valiosa para qualquer mulher. Eu, como homem, nós os homens, não podemos passar por essa experiência. Por isso que mãe é algo tão especial, tão diferente. A chegada do filho vai alterar tudo à sua volta. Para abraçar essa dívida, essa dádiva, é preciso abrir mão de algumas coisas e entregar-se de corpo e alma para a árdua, mas maravilhosa tarefa de simplesmente ser mãe. Maria fez isso, não somente com Jesus,
mas também com outros filhos que ela teve com José. Ela, na sua condição limitada, aceitou o desafio da maternidade. Eis aqui a serva do Senhor. Ela sabia dos riscos de morte que a acompanhariam, porém escolheu ser obediente e fiel, sujeitando-se completamente à vontade de Deus. Seja submissa, mãe, como Maria. Se submeta à vontade de Deus para a sua vida. Não importam as circunstâncias, as implicações. Coloque Deus em primeiro lugar. Ainda é um privilégio maravilhoso ser mãe hoje em dia. Olha o que diz o Salmo 127:3. Olha o que a Bíblia diz aqui sobre a maternidade. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Sinta-se mãe presenteada. Sinta-se mãe abençoada pelos filhos que você tem ou terá. Eles são uma bênção ou um presente de Deus. Seja mãe ou pai, todos devemos nos esforçar para sermos como essas mulheres da Bíblia e ensinar nossos filhos sobre Deus e a sua palavra. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos cada filho que está aqui participando deste culto, ajudando-os a ter sabedoria para reconhecerem o valor de suas mães, para que honre suas mães em todos os momentos. E eu te peço que tu abençoes as mães que estão participando, dando-lhes saúde física, emocional e espiritual, dando-lhes direção e sabedoria para lidarem com seus filhos nas mais diversas fases que têm enfrentado. Que a tua graça e a tua misericórdia sejam com cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Me leva sempre a ser tua criança, me confortando nos teus braços. E hoje ainda ouço as tuas falas, as paredes da minha vida até sabem palavras fortes que só vêm de ti, oh mãe. Muitas vitórias são os frutos de sua oração. A sua torcida é bem maior que uma nação. Ninguém consegue dar o que teus braços me cederão. Um amor maior que minha gratidão. Me
grande assim, que não mede esforços. Mãe, cada dia que passa eu vejo em sua vida um modelo de dedicação sem fim. Na sua entrega eu recebi, na sua renúncia eu construí, na sua proteção eu me arrisquei, brinquei, sonhei, fui criança. E agora, mamãe, quero retribuir. Mamãe, eu não teria chegado aqui. Mamãe, sem o seu amor por mim. Perdão pelas vezes em que não reconheci. Retribuir um amor tão grande assim, que não mede esforços. Mãe, cada dia que passa eu vejo em sua vida um modelo de dedicação sem fim. Na sua entrega eu recebi, na sua renúncia eu construí, na sua proteção eu me arrisquei, brinquei, sonhei, fui criança. E agora, mamãe, quero retribuir. Retribuir um amor tão grande assim, que não mede esforços. Mãe, cada dia que passa eu vejo em sua vida um modelo de dedicação sem fim. Na sua